Arrasou a confusão aí, né? Os gangsters da vida. E aí começam as críticas por parte da imprensa. Aí vem a Adriana Fernandes. Turma do Paquito agia como máfia. O que ela quer falar com isso, né? É tudo coisa de gangster. Vorcar e sua turma construíram um cenário de brutalidade de longo alcance. A sua organização criminosa atuava em 4 núcleos detalhadamente descritos na decisão do Mendonça, que levou a ação da PF. Primeiro núcleo, financeiro. Responsável pela estruturação das fraudes com o sistema financeiro. 2. Corrupção institucional voltada à cooptação de serviços públicos do Banco Central. 3. Ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro com utilização de empresas laranjas. 4. Intimidação e obstrução de justiça responsável pelo monitoramento ilegal de adversários, jornalistas e autoridades. O quarto núcleo é um ingrediente novo trazido na operação e que torna o escândalo do Banco Master ainda mais assustador. Um quinto núcleo, não descrito, poderia ser incluído na lista. É o núcleo das festinhas. As festinhas do Paquito. Com a operação, as suspeitas de que o Toffoli atrapalhou as investigações aumentam. Paquito não deveria ter sido solto na primeira prisão em novembro do ano passado. Toffoli não só deve explicações, como o Supremo precisa provar a quebra de sigilo da Maridit, empresa da família do ministro. A extensão dos núcleos de investigação revela que novas fases das operações vão acontecer em breve. Aí vem abrir isto. Novo capítulo do caso tem autoridades com foro e chance de delação de Paquito. E aqui nem tinha ainda falado dessas mensagens vazadas. Pessoas com acesso ao caso, que está sob sigilo, atestam que a apuração chegou a mais de uma autoridade com foro. Diante da amplitude das descobertas, investigadores não descartam que suspeitos tentem fechar acordos de delação premiada. A informação de que a apuração chegou a autoridades com foro leva a algumas conclusões. A primeira é que o inquérito ficará sob a condução do Supremo, provavelmente até o caso ser encerrado. A segunda é que as investigações devem levar a temperatura em Brasília até as eleições de outubro, com probabilidade de uso político do caso nas campanhas. Imagina, né? Como é que não vai ser uso político? Lá falando que a culpa é de Bolsonaro. Pessoas com acesso ao caso apostam que novas prisões serão determinadas. A possibilidade de exploração política do escândalo não deve interferir nas medidas a serem adotadas, ou seja, se uma prisão for considerada importante para o bom andamento do caso, ela deverá ser determinada ainda que as campanhas já estejam nas ruas. Imagina a quantidade de gente que hoje não está comprando celular novo, escondendo celular velho, sem apagar as mensagens, né? Vá que precisa dessas mensagens para alguma coisa. Aff, Maria. Mendonça conseguirá mapear o tamanho do apoio interno com o qual pode contar para dar os próximos passos na próxima semana. Isso vai ser importante. A segunda turma vai julgar se mantém ou não, né, as medidas do Mendoncinha. E a segunda turma, a Brígido diz que o Mendonça a priori tem 3 votos. O dele, o do Cássio e do Fux. Aí os outros 2, um é o Toffoli e outro é o Gilmar. E aí? O Gilmar e o Toffoli vão votar com o Mendonça? Ou vão votar contra e ver se puxa aí o Cássio e o Fux? Tá ficando bom esse caso, hein? Eita, rapaz. Aí, eu nem vou dar play. Vou mandar esse vídeo, tu escutar lá no Telegram. Link tá na descrição. Dias Toffoli votar no caso do Master leva o Supremo ao constrangimento. O caso do Master tem feito isso com o Supremo. Vorcaro não pode delatar, pois é considerado pela PF chefe de organização criminosa e a lei não permite. Esse caso tá longe de terminar. E esse é um ponto. Semana que vem, invariavelmente, as lupas e holofotes voltarão para o Supremo, porque, para todo mundo, o Toffoli não deveria poder participar mais desse caso por conta da Maridit. Como é que ele vai votar? Assim, não é se ele vai votar a favor ou contra, mas como? Assim, como pode? Como é que ele vai se declarar suspeito? Então tá todo mundo de olho no Supremo. Conseguiram se colocar numa crise nunca antes vista na história deste país. Essa matéria é boa. A máfia que tinha um banco, o Master, sumiu com o dinheiro e comprava a República. O Master era a fachada de uma máfia comandada pelo Paquito. Qualquer autoridade da República que crie empecilhos para a investigação do Master é conivente com... Olha isso aqui. Qualquer autoridade da República, qualquer uma, até aquela que você está pensando, que cria empecilhos para a investigação é conivente com a máfia. No pior dos casos, é também beneficiário da organização criminosa, empregado dos mafiosos ou cúmplice. Aí imagine a turminha que está próxima do Master, que tu sabe de nome e sobrenome. Mas que eu nem ouso falar o nome. Segundo acaba de se saber pela PF, Paquito tinha capangas para espionar e ameaçar concorrentes jornalistas, mandou pagar propina aos 2 chefes de supervisão bancária do Banco Central. Olha o Banco Central Independente, ó. Toma aí, vai lá, vai. Foram flagrados além desses motivos porque pareciam ricos demais para o salário, segundo apurações do BC. Descobriu-se também como o Master sumiu com mais de 2,24 bilhões, outra vez pela REAG, grande ninho dos fundos bandidos. Essas são as últimas. Já sabemos demais, mas nada se sabe ainda de concreto sobre mãos e braços políticos do Paquito, sobre os motivos de sua amizade com o Centrão, em particular com o PP, do Dr. Luizinho, do Cláudio Cajado e do senador Ciro Nogueira, grande Ciro Nogueira, amigo do André Esteves. E pelo Ibanez, né? E o Ciro, eu adoro o Ciro Nogueira, é um nome bonito, eu falo Ciro Nogueira. Nossa, bicho, Ciro Nogueira.
Grande Ciro Nogueira. Ciro Nogueira. Nada, nenhuma relação. Ciro Nogueira é um cara técnico, 100% técnico. Ciro Nogueira. O Master era uma ficção. Seus ativos eram superestimados e líquidos, não virariam dinheiro logo e sem custo. Como era ficção fraudulenta, como os créditos que vendeu o BRB. Os ativos de fantasia falsificavam a saúde do banco e, pois, permitiam que pegasse dinheiro emprestado, como CDBs, então escorria para empresas de fachada, laranjas, fundos de propriedade secreta, parentes de Paquite, sabe-se lá quais beneficiários, né? Quem será mais que recebia esse dinheiro? O esquema contava com apoio no Congresso, né? No mínimo, alugava lobistas de nível ministerial e escritórios supremos de advocacia. Não sei o que isso significa. Tinha sociedades ou negócios com gente poderosa, Dias Toffoli, Nelson Tanuri, e subornava altos burocratas do Banco Central segundo as investigações. No grupo de WhatsApp, a turma, Paquito coordenava capangas, espiões, subornos, intimidações. De resto, tinha uma zona de confraternização de poderosos em uma casa em Trancoso, na Bahia. Os presidentes da Câmara, algum Mata e Batoré, barram uma CPI sobre o caso ou criam dificuldades para a CPI do crime organizado, que tenta ser uma alternativa à CPI do Master. Qualquer leitor de jornal sabe disso. Que a máfia alugava ou comprava apoios de variada espécie e poder e agora que corrompia a gente do BC. O acordão ainda tentava abafar o caso, apesar de investigação da PF, ora liberadas pelo Mendonça e do Banco Central. O país sem ação é refém da máfia, por interpostas pessoas na cúpula da República.